Amados irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nessa feita nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Essa lição que será aplicada no dia 9 de agosto de 2026, segundo domingo do mês de agosto, que é comemorado o Dia dos Pais. E nós, aqui da equipe Via do Céu, gostaríamos de parabenizar você, pai. Um feliz Dia dos Pais, Deus abençoe e continue lhe ajudando em tudo. Você aí que tem seu pai, valorize, como a Bíblia diz, né? Um mandamento com promessa: honre seu pai e sua mãe, e terá seus dias prolongados na terra. Poucas coisas a gente vê uma bênção dessa maneira. O dinheiro, as suas condições, aquilo que você constrói, nada lhe dá essa garantia, mas honre seu pai e sua mãe. E talvez você não tenha, infelizmente, não tenha mais o seu pai com você, mas tenha certeza de uma coisa: você tem um pai no céu que lhe ama, que cuida de você e que quer sempre estar ao seu lado. Então esteja junto com ele e você vai sentir o amor desse pai. E Deus continue abençoando grandemente. Um abraço a todos os pais que estão nos assistindo. A nossa lição tem como textuário: porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, versículo 10. A verdade prática vai nos mostrar que a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, versículos 1 ao versículo de número 11. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre Paulo chega a Corinto. Segundo ponto, a continuidade da missão e o encorajamento divino. E o terceiro ponto, Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição. E para comentar essa aula, nós estamos recebendo aqui especialmente convidado nosso diácono Felipe Padilha. Pode ser o meu diácono. A paz do Senhor, Kaique, a paz do Senhor a cada um dos que nos ouvem nessa aula de Escola Bíblica Dominical. Quero desde já agradecer a recepção sempre calorosa e a Deus a oportunidade de estar aqui em mais uma aula, podendo acrescentar com os irmãos algum conhecimento em relação a essa disciplina que vamos estudar hoje sobre a história do Evangelho na cidade de Corinto. E também, de maneira especial, nosso professor Carlos Miri. Pode ser o professor. Pode ser o mestre, pode ser meus irmãos, pode ser o professor Felipe Padilha. Amém. Amém. Estaremos já dando início ao primeiro ponto da nossa lição. Nosso diácono Felipe Padilha está encarregado do primeiro e segundo ponto da lição. Professor, fique à vontade. Muito obrigado. Para começar a discorrer sobre uma lição que vai nos falar do início do Evangelho na cidade de Corinto, nós precisamos entender um pouco qual foi o motivo da escolha desse tema. A suficiência da graça na cidade de Corinto. Por que nós estamos falando de graça e tratando-se do início do Evangelho em uma cidade que era depravada moralmente? E para a gente entender isso, vamos entender um pouco do contexto social da própria cidade de Corinto. Corinto era uma cidade que ficava localizada em Acaia, uma província. Nessa província nós temos uma cidade que fica no centro da Grécia. Entre o norte e o sul da Grécia existia um caminho comercial e este caminho passava no meio de Corinto. Então Corinto é uma cidade muito abastada financeiramente falando. Corinto é uma cidade que não só carregava o caminho entre o norte e o sul da Grécia, mas entre o leste e o oeste. Então ela unia os dois lados do planeta Terra e do globo terrestre. Por lá passavam os caminhos de muitos comércios, de especiarias, de artesanatos, de perfumes, de prata e de ouro. Corinto era uma cidade rica, por onde passavam povos de diferentes nações, línguas, culturas e religiões. E por causa disso a gente dá a Corinto um nome muito especial, uma cidade cosmopolita. O que é isso? Uma cidade com uma multiculturalização. Sim. Gente de todo tipo está nessa cidade. Mas o que tem de tão especial em Corinto? Corinto é uma cidade completamente depravada. Tem gente de todo tipo, logo nós temos um pluralismo religioso. Muitas religiões naquele lugar. Sobretudo,
a religião da mitologia grega, em Corinto havia um templo dedicado a uma deusa, a deusa Afrodite. Afrodite, deusa do amor e da fertilidade. Este templo tem ruínas até os dias de hoje. Se você for lá em Corinto, você vai encontrar as ruínas. É um templo imenso. Nesse templo funcionava o maior centro, pasme, de prostituição dentro da cidade de Corinto. Estima-se que centenas de prostitutas iam para esse templo para praticar prostituição como comércio e, ao mesmo tempo, como forma de religião. Os atos imorais, sobretudo sexualmente falando, eles eram costumes religiosos dentro da cidade de Corinto. Então nós encontramos uma Corinto depravada moralmente. Para você ter noção, naquela época, os gregos tinham uma expressão, né? Corinto fica na Grécia. Os gregos tinham a expressão corintianozon, que significa corintianizar-se. Então eles atribuíam isso para as pessoas: você está se corintianizando, você está vivendo uma vida tão imoral quanto a de um Corinto. Corinto é uma cidade depravada, espiritualmente, moralmente, decaída, semelhante a Sodoma e a Gomorra. E é nessa cidade que Deus decide manifestar a sua graça, para nos mostrar que mesmo em meio às trevas, Deus consegue chegar com a sua maravilhosa luz. E para nos provar que o poder de Deus no Evangelho tem capacidade de converter os corações mais obscuros, os corações que estão entregues ao pluralismo religioso, à prostituição. Deus tem poder para salvar. Corinto também é uma cidade que é potência intelectual. Temos na Grécia uma grande potência, Atenas, cidade de filósofos como Aristóteles, como Platão, mas Corinto também é uma potência intelectual. Lá aprenderam grandes mestres e professores, inclusive alguns que ensinaram Gamaliel, que foi mestre do apóstolo Paulo, segundo a tradição judaica. Em Corinto, nós temos esse povo muito entendido. Por isso que Paulo usa na expressão do livro de Coríntios que Deus não usa o evangelho não usa as coisas sábias e poderosas deste mundo, mas as vis e as desprezíveis. Porque o evangelho em Corinto se manifestou primeiramente com as pessoas mais humildes da religião. Então imagine você chegar em uma cidade gigante, com milhares de habitantes, uma cidade rica financeiramente e depravada espiritualmente. Este era o cenário que o apóstolo Paulo via com os seus próprios olhos. Ele chega em Corinto e a primeira coisa que ele apresenta em Corinto é temor e tremor. A expressão que o apóstolo Paulo usa é essa: estive entre vocês em fraqueza e em temor e em grande tremor. Um apóstolo, um missionário, na sua segunda viagem missionária, portanto, ele não era imaturo, ele já era experiente, usado por Deus, viu milagres acontecerem, mas carrega no corpo marcas de perseguição. E por quê? Ele tem medo quando chega em Corinto, uma cidade que não se importa com a sua moralidade sexual, também não se importa com a sua violência. Os povos daquela cidade são violentos, são agressivos. Então Paulo tem medo porque ele carrega no corpo as marcas de Cristo, marcas de perseguições que ele sofreu antes. E você, que vem acompanhando a Via do Céu nas outras aulas, vai se lembrar dessas perseguições. Ele passa em algumas cidades que são muito importantes para a gente. Primeiro, Filipos. Em Filipos, ele expulsou um demônio de uma jovem. O que foi que fizeram com ele? Pegam o apóstolo Paulo, colocam ele em praça pública e chicoteiam ele ali. Ele carrega marcas da perseguição. Depois ele vai para Tessalônica, ele é expulso de Tessalônica, vai para Bereia, ele é enxotado de lá pela comunidade judaica. Então Paulo tem medo, ele é homem semelhante a nós, ele não é diferente de você. Mesmo em meio ao medo, Paulo está lá pregando. E por que ele está pregando? Porque ele é um super-homem? Porque ele é um homem extraordinário? E ele foi extraordinário, não. Mas o foco aqui não é fomentar a extraordinária vida do apóstolo Paulo, não. É mostrar que em meio às adversidades, Deus tem graça para o seu filho. Amém. E ele não deixa Paulo sozinho.
A vida cristã não é uma vida omissa de adversidades, mas em meio à adversidade, Deus nos sustenta com graça para atravessá-la. O próprio Paulo é testemunha disso. Na carta que ele escreveu a quem? Aos Coríntios. Ele diz: quando eu acho que estou fraco, aí é que forte estou. A graça de Deus se manifesta por meio da minha fraqueza. Ele tinha medo, mas esse medo foi vencido. Abro aspas para citar uma fala da nossa revistinha que diz assim: a sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. E você tem medo de alguma coisa? Deus te chamou para evangelizar para a sua família, para ser missionário na tua rua, para ser missionário na tua cidade, e você tem medo? Deus te chamou para uma obra, você tem medo? O temor não anula o chamado de Deus. Vá, peça forças a Deus, peça graça a Deus. Deus vai te dar força, vai te dar graça. E tu vai continuar seguindo como Paulo e vai fazer uma grande obra em uma grande cidade, como foi, por exemplo, a cidade de Corinto. Nosso subtópico 3, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Paulo chega na cidade e quando ele chega ali, ele procura a comunidade judaica local. Corinto é uma cidade grega e naquele tempo nós tínhamos alguns grupos de judeus que tinham descendência judaica e nasceram em outros países. Um deles na Bíblia é repetidamente falado, como é o caso dos judeus helenísticos, os judeus com naturalidade grega, que são tão importantes para os apóstolos que os diáconos foram chamados para a igreja para servir viúvas helenísticas, frutos de judeus helenísticos, né? Judeus que têm nacionalidade grega. Além dos judeus gregos, nós temos os judeus de naturalidade judaica que imigram para a cidade de Corinto em busca de novas oportunidades. A princípio, a Bíblia nos cita 2 que são companheiros de Paulo nessa viagem, Áquila e Priscila, que eles saíram de Roma, professores, e foram para Corinto por causa de um decreto do imperador Cláudio. Quando a gente vai ver na história, Cláudio, ele faz um decreto que expulsa todos os judeus de Roma. E por quê? Não se sabe muito, mas a princípio nós encontramos relatos históricos de que Cláudio expulsa os judeus para manter a paz social, para manter o bem-estar público, porque os judeus estavam entrando em conflitos constantemente dentro de Roma, na Itália, por causa de um homem que, segundo o dicionário grego, o nome dele é escrito como Cristons. E acredita-se ser por causa de Jesus Cristo. Então acredita-se que em Roma havia tanta disputa entre judeus e entre cristãos por causa da pessoa de Jesus Cristo. E agora eu estou dizendo, acredita-se dentro da história, não é um fato. Pode ter acontecido ou não, mas acredita-se que por causa do Evangelho, os judeus conseguiram fazer tanto barulho e tanto escândalo que acabaram fazendo Cláudio o imperador expulsar todos os judeus de Roma. Mas longe disso ser uma coincidência, não. Essa é a parte mais bonita da Bíblia Sagrada e da sua história, é que Deus tem as suas mãos estendidas, tecendo a história do tempo e protegendo a sua igreja. Deus faz com que os judeus saiam de Roma e 2 deles chegam em Corinto para auxiliar Paulo, Áquila e Priscila. A princípio, por curiosidade, Áquila e Priscila são casados e possuem a mesma profissão que Paulo. Eles tecem tendas e são artesanais. Ali o Paulo ele vai à procura de uma sinagoga, como mestre e doutor da lei que ele vai para onde os judeus se reúnem para pregar o evangelho primeiro aos judeus. Havia uma sinagoga, ao que tudo indica, grande, porque aquela sinagoga tinha 2 líderes judaicos, Crispo, um principal, que nós vamos ver daqui a pouco, e tinha o outro, Sóstenes, outro principal da sinagoga, uma sinagoga grande, numerosa. Ali ele vai pregar o evangelho, vai mostrar que Jesus Cristo é Senhor, e isso afeta todos os judeus,
porque muitos deles resistem à ideia que Jesus Cristo seja igual a Deus. Por isso mesmo eles denunciaram Jesus a Pilatos, porque se faz igual, semelhante a Deus. E eles se opõem a Paulo de uma tal maneira que começam a blasfemar contra Paulo, a falar coisas duras contra Paulo. Mas Paulo não está sozinho. Em todo tempo, Deus levanta amigos para Paulo. Áquila, Priscila, envia Timóteo e envia Silas e Timóteo, trazendo notícias boas das outras igrejas que Paulo plantou para trazer ânimo para a vida de Paulo. Então, em todo tempo, Deus prepara o caminho de missão na vida de Paulo. Paulo não está sozinho, você não está. Deus levanta amigos, Deus levanta companheiros para nos auxiliar. E se você não tem, comece a orar, comece a pedir a Deus que Ele vai prover na tua vida bons companheiros fiéis para te auxiliarem na obra que o Senhor tem para a tua vida. Terminamos agora o ponto 1, vamos para o ponto 2, que tem como título a continuidade da missão e o encorajamento divino. Os senhores têm alguma coisa a acrescentar nesse primeiro ponto? Perfeito. Quando o apóstolo Paulo ele enfrenta essa oposição dentro da sinagoga judaica, ele alcança algumas pessoas. Atos capítulo 18, versículo de número 7, 6 e 7, diz o seguinte: mas, resistindo e blasfemando eles, os judeus, Paulo sacode as suas vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Meus irmãos, quero apresentar para vocês uma outra categoria dos homens que servem a Deus. Eu falei de judeus que são naturais de Jerusalém, eu falei de judeus helenísticos que nasceram na Grécia, mas existe um outro termo que aparece no Novo Testamento muitas vezes: homens tementes a Deus, homens que servem a Deus, normalmente atribuídos a gentios que não são judeus, entretanto que seguem os rituais da lei judaica, que observam a lei, que frequentam as sinagogas, e acredita-se que Tito seja um desses. Primeiramente porque o nome Tito é um nome grego. Em segundo lugar, porque Paulo diz que vai partir para os gentios e desiste dos judeus. E uma coisa interessante é que Deus, ele prepara uma porta para o evangelho bem pertinho da sinagoga. Os judeus fecham a porta da sinagoga para Paulo. A Bíblia diz que Paulo atravessa e entra na casa de um homem chamado Tito, uma casa que ficava do lado da sinagoga. Quando o inferno fecha a porta para o evangelho, Deus abre uma porta maior ainda. E dessa vez, ele abre do lado da porta que se fechou, só para provar que ele é Deus e que não há impedimentos, para a expansão da palavra de Deus. O inimigo pensa que consegue apagar o fogo, aí sopra o vento, mas o vento só faz o fogo se espalhar para mais e mais longe. E é desse jeito que tem sido na vida desses apóstolos. Alguém fecha a porta, Deus abre uma maior ainda. E foi isso que ele fez na casa do Tito. Nós lemos que Tito abre as portas da sua casa para a expansão do evangelho. Paulo começa a pregar ali, e essa pregação é tão, mas tão importante, que ela confere visibilidade, ela torna visível a comunidade cristã que vivia ali. E para vocês terem noção de como o poder de Deus se manifesta, né? O evangelho de Deus é loucura para todo aquele que crê, para todo aquele que perece, mas para aquele que crê é a demonstração do poder de Deus. Existia um homem, um principal da sinagoga, chamado Crispo, que creu no Senhor, junto com toda a sua casa. E não só um dos principais da sinagoga creram, como também muitos
coríntios creram no Senhor e foram batizados. Versículo 8. Crispo, principal na sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Fecharam a porta, Deus abriu uma maior ainda, e aí está o resultado. Multiplicação das almas que estavam ali, salvação de vidas. Deus faz assim, Deus continua sendo o mesmo, e Ele continua salvando. Subtópico 2. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta oposição. Que tipo de oposição? Será citada no subtópico 3. Oposição dos judeus. Porque eles estão lá o tempo todo dizendo: Paulo, você está pregando contra a lei de Deus. Provavelmente ameaçaram Paulo: vamos te entregar para o juiz. Porque fizeram isso e você vai ver daqui a pouco. Paulo com medo, mais uma vez. Quando o temor no coração de Paulo aumenta, aí Deus vem para falar pessoalmente com Paulo. Deus não desiste dos seus e não abandona ninguém no meio do chamado. Paulo com medo, Paulo tremendo, com temor no coração, Deus desce para falar a Paulo em visão e diz: não temas, Paulo, fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Mais uma vez, suficiência da graça. É um povo imoral, é um povo ruim, não mereciam ser salvos, mas Deus, para se cumprir o que Paulo disse na carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, mas aquele que está em Cristo, aquele que crê em Deus, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É por isso que Deus tem interesse na cidade de Corinto, e é por isso que Deus tem interesse na vida daqueles que estão em pecado, que estão em trevas, que estão em escuridão. Deus tem interesse em salvar todos os homens. Não desista de plantar o Evangelho, de pregar a boa semente da palavra de Deus. O sábio Salomão fala em Eclesiastes: de manhã planta a tua semente, à tarde não te apartes dela, porque não saberás quando ela dará fruto. Com Paulo é do mesmo jeito. Não deixe que o medo, não deixe que a perseguição, não deixe que a oposição dos seus familiares, dos seus amigos, te impeçam de pregar o Evangelho, porque Deus está contigo e Ele não vai deixar que nenhum mal aconteça a você, da mesma forma que foi com Paulo, porque Ele tem muita gente na cidade, Ele tem muita gente no Brasil, muita gente em Pernambuco, muita gente na tua cidade, no teu bairro, para salvar por meio de você. Muita gente nos hospitais, nos parques, nas praças, no teu trabalho. E Deus vai te usar como usou o apóstolo Paulo, para ser porta-voz, para ser um levantador do estandarte do Evangelho. Subtópico 3. Graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pelo Senhor, Paulo permanece em Corinto. Você já pensou em desistir? O apóstolo Paulo pensou, mas foi fortalecido por Deus. E quanto tempo ele passa em Coríntios? 18 meses. 1 ano e 6 meses. Ele fica ali na cidade de Corinto, pregando o Evangelho, e ele planta uma igreja naquele lugar. Rico materialmente, pobre espiritualmente, muito belo visualmente, mas depravado moralmente. Ali naquele lugar, Deus tem um mistério e usa Paulo para dar início a uma das maiores igrejas que nós vamos ter no Novo Testamento e na história da igreja da Bíblia Sagrada. Para transitar, o apóstolo Paulo continua ali e continua enfrentando algumas perseguições. Sobretudo, ele enfrentará um tribunal, o tribunal do procônsul Gálio, que será dito no subtópico 3. O Gálio, que, aliás, ele é irmão de um filósofo muito famoso, o filósofo Sêneca, e que viveu em 51 e 52 depois de Cristo, foi procônsul, por isso que nós acreditamos que o Paulo tenha estado em Corinto entre 51 e 52 depois de Cristo.
Entramos no subtópico 3. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, mestre, Deus abençoe. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa lição. O ponto de número 3, nós vamos estar ouvindo o professor Carlos Miller comentar. Professor, fica à vontade. Amém, mestre, muito obrigado. Meus queridos irmãos, então vamos seguir agora juntos para o ponto de número 3, onde nós iremos falar sobre Paulo diante de Galho, né? A graça que sustenta em meio à oposição. Já foi bem falado aqui durante esse trimestre que a obra de Deus sofre oposição, né? Uma oposição maligna do reino das trevas, mas claramente também uma oposição humana. E então é interessante, né? Não é de bárbaros, né? Mas homens ali, eu diria que muito mais do que capacitados, né? Homens com uma experiência e um esclarecimento de ideias a respeito das ciências humanas, filosóficas e até biológicas. Enfim, um contexto, um compilado ali de muito conhecimento desses homens, mas que, por incrível que pareça, os afastavam de Deus, né? A gente vai falar aqui especificamente sobre o grupo de judeus, mas a gente sabe que também tem uma oposição de outros homens ali, mas que, meu Deus, é impressionante. Mas vamos comentar comigo aqui. Então, o primeiro parágrafo fala sobre a acusação dos judeus e a proteção divina. O que acontece? Havia um certo temor, uma certa preocupação, né, do apóstolo. Ele mesmo estava pensando em pegar e mudar-se, ir embora dali. Mas o Senhor tinha falado com ele, né, mestre? Exatamente. O Senhor tinha falado com ele, dizendo que ele não se preocupasse não, não é assim? Isso. Disse a ele que não fosse embora, porque o Senhor ia dar graça a ele, ia proteger ele. Ele disse, eu serei contigo, né? Assim, a expressão do Senhor, eu serei contigo ali naquele lugar. Né? Que inclusive é de onde o comentarista tirou o textuário, né? Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E é interessante porque quando a obra de Deus está sofrendo oposição, afronta, seja no campo missionário com as pessoas indo, ou até a abertura de uma nova congregação, de um ponto de pregação, o que é que acontece? Tem muitos irmãos que estão ficando desanimados. A gente já pregou, já foi. Irmão, olha para o que o apóstolo Paulo está enfrentando. Ele não está enfrentando um bairro, uma rua que está se opondo à pregação. Ele está enfrentando uma cidade inteira. Um grupo de muito mais de 500 pessoas. Se for olhar só a mesa dos principais sacerdotes do judaísmo, misericórdia, era muita gente. Né? E isso, assim como acontece conosco, aconteceu com ele. Eu não vou seguir não, eu acho que já deu. Por que a gente quer usar como prerrogativa aqui? Não estou rejeitando o evangelho, então vou bater a poeira da sandália e vou embora. Mas a gente entende que naquele momento Deus fala com ele e fala, eu entendo que eu já deixei essa orientação para você, mas eu quero te dizer que vamos enfrentar essa acusação, essa afronta, mas vai ter fruto aí. Vai ter almas para serem salvas. Diante desse caos, né? Que com certeza estava caótico ali. Sem dúvida. Irmão, eu vou falar para vocês. Se sair de casa com o objetivo de ir até a sinagoga, porque o apóstolo aproveita quando Timóteo desce para estar ali, se eu não estiver enganado, Timóteo e Silas descem para estar ali com Priscila e Áquila, e Áquila, eles começam a trabalhar fazendo as tendas, e aí Paulo vai quem vai pregar na sinagoga, porque ali tem alguém para prover o sustento para ele, né? E ali, eu vou embora, vamos embora daqui, já tá bom, já chega. E aí só quem pode dizer chega é Deus. Você não pode dizer chega, eu vou fechar o ponto de pregação, eu não vou pregar mais. Agora pegou pesado, não foi? Eu não vou seguir mais, eu não vou cantar mais, vamos fechar aquele templo. O adversário dizer, eu vou calar a boca dele, eu vou silenciar a boca dela, eu vou acabar com esses crentes, vou acabar com essa, como é que eu posso dizer, com essa coisa de crente, de glória a Deus, de aleluia aqui. Só quem pode dizer chega é Deus. Se ele não disser que é o fim, não chegou ao fim, não é assim? É só o começo de tudo. E ali ele é levado, né, até um tribunal, onde ele fica na presença de Galho, né, assim, que também era procônsul, ou seja, era governador, uma espécie de governador, né, da época, da região de Acaia. E a acusação era que ele estava contrariando os ensinamentos do judaísmo, né, contrariando. E aí, aqui eu quero colocar um negócio muito interessante. A gente vai falar aqui o que acontece ali. Quando ele é acusado, Galho escuta aquilo e diz assim, olha, esses assuntos
que dizem respeito de cunho religioso, eu não quero me envolver. Principalmente se diz respeito à fé de vocês. Eu quero ficar de fora. Olha, irmão, quem não crê e quem não tem uma percepção, uma sensibilidade espiritual, quem está de fora talvez não saiba de nada do que está acontecendo, diga assim, rapaz, o homem fez pouco caso, não quis nem dar atenção, não valorizou. Mas quem sabe, o Deus que serve e conhece a narrativa que fez Paulo chegar até aquele lugar, vai identificar a seguinte questão: é Deus que está agindo. Porque por muito menos, inclusive nos dias de hoje, estão tentando silenciar as pregações ainda no templo. Irmão, o diabo não conseguiu fechar as igrejas no Brasil, está querendo calar a boca dos pastores, silenciando algumas pregações dentro do templo. Não é verdade? E agora mesmo a gente viu recentemente, onde eu acredito que, não sei se foi como PEC, ou foi como PL, eu não me lembro como foi que surgiu, a ideia de que o pastor não poderia mais pregar a respeito da submissão feminina no lar cristão. Veja que negócio. Querendo silenciar, calar a pregação. Não conseguem fechar a igreja, não conseguem não conseguem desligar o som da igreja, aí querem agora manipular, censurar a pregação. Porque o diabo é sujo, irmão. O diabo é terrível. Então por isso que a gente diz ali não foi um negócio que ele fez pouco caso. Não é porque ele estava cansado, queria ir embora. Não é porque ele tinha outro compromisso mais importante. Foi Deus que agiu. E é Deus quem está agindo nesse Brasil, irmão. Usando você, usando esses homens aqui, usando seu pastor, a sua igreja local, homens e mulheres que estão lá no Congresso Nacional, defendendo você e a sua casa e o seu direito de expressão de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E que não existe uma religião que proteja mais a mulher, a família, o homem e a sociedade como o cristianismo. Né? Vou parar por aqui porque o assunto não é isso, mas Deus dá graça a Paulo ali diante daquela situação, né? Deus dá graça a Paulo ali. E o que acontece? Os judeus revoltados, e aí como o senhor mesmo colocou, tinha um dos principais da sinagoga por nome de Crispo, né? Que ele claramente adere à fé cristã, ele aceita Jesus. E aí a gente não escuta falar de Sóstenes antes, mas escuta falar de Sóstenes agora, e eu não sei por qual motivo escolhem a Sóstenes para espancar, porque claramente a gente entende que ele aderiu à fé também, ou pelo menos ele foi alguém que tentou em algum momento dizer assim, não precisa disso, para quem está fazendo isso? Ele está só pregando a respeito de Jesus, né? Enfim, talvez de alguma forma tentou defender, ou também aderiu à fé assim como Crispo, mas Crispo não sei se estava presente ou não, sei que Crispo não é colocado em cena aqui como aquele que foi agredido, mas Sóstenes né? Veja como é o lado do adversário. Quando não consegue vencer com argumentos, com falácias, vai para a parte da agressividade, né? Tem muita gente que anda pregando o amor, mas quando não consegue vencer com a razão, com fatos, com a realidade, né? Porque tem gente que quer viver, que quer implementar algo fora da realidade, aí quer partir para a agressividade. Os entendedores entenderão, né? Vamos parar por aqui. E para fechar, viu que eu já segui demais, a suficiência da graça na experiência humana. A graça de Deus foi o suficiente para sustentar o apóstolo Paulo, para sustentar a pregação do evangelho, para sustentar aquela porta aberta. Senti isso no meu coração aqui agora. E a graça de Deus será suficiente para sustentar a sua vida, para sustentar a igreja aí na tua cidade, na tua comunidade, no distrito onde você mora, no sítio onde você mora, na cidade onde você mora, no estado que você mora e nesse Brasil abençoado de Jesus. A graça de Deus, pregada através de todas as igrejas evangélicas do nosso país, será suficiente para manter as portas da igreja aberta, pregando o evangelho, custe o que custar. E sabe com quem é que Jesus está contando? É com você. Então aceite essa missão, tome posse dessa palavra e diga: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, conta-te comigo, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Eu termino aqui a minha fala, meu professor. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pela sua vida que tem nos acompanhado, tem estado conosco, aula após aula, vídeo após vídeo. Deus continue abençoando a cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Gostaríamos de agradecer ao nosso diácono. Diácono, muito obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quem agradeço por estar em mais uma aula aprendendo que nunca é a ausência de lutas que nos mantém de pé, mas a graça de Deus nos sustentando. Muito obrigado pelo convite. Amém. Que Deus abençoe.
Também agradecer ao nosso professor Miller. Miller, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Amém, mestre. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado aos nossos telespectadores. Também aproveitar aqui do meu espaço rapidinho para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais do nosso Brasil aí e do mundo. Você que está nos assistindo agora, que Deus lhe abençoe nessa importantíssima tarefa. E você que é filho assim como eu, honre seu pai, honre sua mãe. É um mandamento com promessa. É um princípio. Você não vai viver muito porque você conquistou muito dinheiro, foi dono de muitas empresas, porque você pratica atividade física. Não, você vai viver muito se você honrar seu pai e sua mãe. O mandamento bíblico é um princípio bíblico. E que Deus vos abençoe. Quero colocar mais uma coisa. Assistiu ao programa da Escola Bíblica Dominical aqui? Envia para alguém, compartilha, mas não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominical na tua igreja. Tá? A gente não faz esse programa aqui, não é para substituir a escola bíblica dominical aí na tua cidade, não, tá? É para cooperar de alguma forma, né, mestre? Deus abençoe. Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like. Continue aí sintonizado, a gente tem muita novidade por vir, muitos vídeos ainda irão chegar, então continue nos acompanhando e venha do céu para o seu coração.